Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Adoremos a Deus com alegria. Cantemos.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Pois é isso, vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos regozijar, porque em Jesus Cristo, o Filho amado, nós somos perdoados de nossos pecados. De pé, cantaremos a primeira e a segunda estrofes do hino 52. A Deus temos glória. Hoje é o terceiro domingo do tempo do Advento. Nós estamos nos aproximando do dia do Natal. E como fazemos todos os anos, nós vamos acendendo nesse período preparatório, acendendo as velas gradativamente, apontando para a chegada da luz, a luz do mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu convido aqui as crianças que estão conosco, adolescentes que quiserem vir à frente para participar também. Nós vamos proceder aqui à liturgia da guirlanda do Advento. Advento quer dizer a vinda. Acendemos estas velas como sinal da vinda da luz verdadeira, Jesus Cristo. Hoje é o terceiro domingo do Advento, então nós vamos acender 3 velas da guirlanda. Nós temos aqui 3 crianças, né? Então cada uma pode acender uma vela. O Benjamin acende a primeira, o Arthur acende a segunda e a Manu acende a terceira. Tá bom? Vamos fazer assim?
morte até a chegada do Senhor, até a chegada de Jesus. No advento, nós nos preparamos para o dia quando o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Hoje nós temos mais uma palavra aqui ao redor da guirlanda. Vocês viram? Benjamin, Arthur. Qual que é a palavra nova que tem aqui hoje? Alegria. Alegria. Tempo da chegada do Messias, do Salvador. É também tempo de alegria, pois a salvação vem para nós. Nesse espírito, nós vamos cantar o hino do mês. Vossas cabeças levantai, 328. Vamos ficar em pé para cantar? Senhor, nós te agradecemos por esta hora em que manifestamos a nossa esperança na chegada de Jesus, a chegada da luz do mundo, a luz verdadeira a este mundo. Nós aqui, Senhor, declaramos que a vinda de Jesus é a vinda de um tempo de paz, é a vinda de um tempo cheio de esperança, é a vinda, é a chegada de um tempo de alegria. Que esta luz e que esta alegria que hoje aqui destacamos, que ela esteja no nosso coração, no coração da igreja, nos corações das crianças nesse tempo de Natal, e que a alegria seja pelo motivo certo, porque em Jesus veio a salvação para o mundo. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa as nossas crianças, abençoa as nossas casas, as nossas famílias, e que a cada dia deste tempo de advento estejamos melhores preparados para a celebração do Natal de Cristo. Oramos assim agradecidos, pedindo estas coisas em nome de Jesus. Amém. As crianças vão assentar. Logo depois do cântico, crianças e adolescentes descerão para as atividades.
fazemos em nosso boletim. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Cantemos. Leitura do Novo Testamento, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 18. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, do versículo de número 7 até o verso 18. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso sogro. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, como muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Palavra de salvação. Vamos cantar a última estrofe do hino. Vamos assentar. Rir até doer a barriga. Pão quentinho na padaria. Receber carta pelo correio. Ouvir o alarme do recreio. Andar descalço na areia. Barraca, lua e fogueira. Lamber a colher do bolo. Encontrar moeda no fundo do bolso. Correr na rua. Banho de chuva. Sorvete no verão. Brincadeira de irmão. Do que eu estou falando, hein, gente? Vou continuar. Orgulho de trabalho bem feito. Chegar em casa mais cedo. Brincar com o seu cachorro. A mãe deixar você ficar com o troco. Elogiarem a sua comida. Estar com a família. Mensagem de madrugada. Música predileta bem alta. Cantar debaixo do chuveiro. Dançar na frente do espelho. Encontrar um velho amigo. Apertar plástico bolha. Ficar um tempo à toa. Do que eu estou falando? Ouvir histórias de amor. Olhar nos olhos teus. Conversar com Deus.
ir para a igreja, passear na feira. Paz no coração. Liberar perdão. Abraço inesperado. Trabalho voluntário. Estar vivo. Fazer aniversário. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Pequenas alegrias é o título da letra dessa música que eu acabei de ler aqui para os irmãos e as irmãs. Pequenas alegrias. Eu falei aqui sobre pequenas alegrias. É uma composição do famoso compositor Michael Sullivan, cantada por Marcela Thaís. Para quem depois quiser buscar lá, é só dar um Google, ir lá no YouTube que acha fácil. Pequenas Alegrias é o nome da música. Eu introduzo a nossa reflexão nesta manhã sobre a palavra de Deus com a letra dessa música que fala sobre isso mesmo, pequenas alegrias, momentos de felicidade, aqueles pequenos prazeres que a gente experimenta na vida cotidiana. Todos nós experimentamos momentos assim na vida, aquela felicidade que vem assim de repente, aquela alegria, aquele prazer que nos alcança numa coisa boa, às vezes tão simples, não é? São tantas as pequenas e simples alegrias da vida que, como diz aqui a letra da música, se a gente juntasse todas elas, seríamos felizes todos os dias. Alegria. Alegria é um tema dominante nos textos apresentados pelo lecionário para este terceiro domingo do Advento, com exceção do Evangelho de Lucas que nós lemos, que é um texto um pouco mais violento, vamos dizer assim. Os demais textos, o profeta Sofonias fala sobre alegria, o profeta Isaías fala sobre alegria. E eu tomo para a nossa meditação hoje o texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 até o 7. É um texto também indicado pelo lecionário para este domingo. Uma parte dele já foi lida logo no início da nossa liturgia, e a parte final será lida lá no final do culto. Mas eu quero reforçar aqui o texto, vou fazer a leitura. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 4 até o 7. Irmãos, irmãs, alegria
é uma das virtudes mencionadas como componente do fruto do Espírito Santo. Fruto que o Espírito Santo gera na vida do cristão, daquele que foi salvo, alcançado pelo Evangelho de Cristo. O crente em Jesus Cristo é alguém que tem alegria. No entanto, nós precisamos distinguir entre alegrias e alegrias. Existem alegrias de tipos variados. Existe mais de um tipo de alegria. O que faz uma pessoa alegre? Dinheiro? Poder? Influência? Festas? Baladas? Comida? Bebida? Drogas? Sexo? É claro que existem aquelas pequenas alegrias, aqueles pequenos momentos de felicidade na vida que nos fazem muito bem, é claro. Momentos como aqueles que eu mencionei aqui logo no início, na letra da música, pequenos prazeres, pequenos momentos de felicidade que dão grande alegria na vida da gente. Por exemplo, estar com a família, estar com amigos, estar com pessoas queridas, o sorriso de uma criança dentro de casa, um bebezinho dentro de casa, é uma alegria. Um presente que a gente ganha de alguém, uma viagem boa que a gente faz, momentos sublimes na vida, a formatura num curso, na universidade, na faculdade, o dia do casamento, o nascimento de um filho, momentos maravilhosos, extraordinários, de grande alegria. Enfim, são muitas, são diversas as alegrias humanas. Algumas são mais positivas, outras mais negativas. Mas todas as alegrias têm uma característica em comum: são fugazes, passageiras e algumas até ilusórias, enganosas. Seriam essas as alegrias a que o apóstolo Paulo se refere ao escrever aos Filipenses: alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. De que tipo de alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui? Obviamente não se trata dessas alegrias que estão fora de nós, essas alegrias fugazes, passageiras, enganosas, ilusórias. Paulo trata aqui de uma alegria que não está fora de nós, uma alegria que não está nas coisas, ou que não está em pessoas. Essa alegria é espiritual, é gerada por Deus dentro de nós. Não está fora, está dentro. Não está nas coisas, é algo interior, interno, gerado pelo Espírito Santo em nós. Tem a ver com a habitação do Espírito de Deus no nosso coração. É a alegria por sermos filhos e filhas de Deus, é a alegria por termos a salvação eterna em Jesus Cristo, é a alegria por sentirmos a presença de Cristo na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. O apóstolo Paulo, em mais de uma carta, menciona a alegria como uma espécie de estilo de vida do cristão. Por exemplo, aos Tessalonicenses ele diz: estejam sempre alegres. Ou na outra tradução,
regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Mas é mesmo na carta aos Filipenses que o tema da alegria aparece com toda a força. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Filipenses 2:18. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Filipenses 3, versículo 1. E por aí vai. Alegria, alegria sempre. Alegria sempre, não de vez em quando, não somente quando tudo vai bem na vida da gente, sempre, alegria sempre. Esse é o detalhe importante. Paulo menciona ainda na carta aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Situação boa, situação não tão boa, aprendi a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Como é que a gente pode viver assim? Sempre alegre, sempre contente, em todas as circunstâncias. Qual é o segredo? Evidentemente, não se trata de apenas ficar rindo à toa para todo mundo, não é isso? É claro que não se trata de ser uma espécie de bobo alegre na corte, não é isso? Essa alegria só é possível com a presença de Deus na vida da gente. Somos humanos, nos abatemos por muitos motivos, mas quando lembramos que Deus está no controle de tudo, quando lembramos que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, quando lembramos que o Espírito Santo habita em nosso coração, na nossa vida, quando lembramos que Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, quando lembramos que Deus cuida da gente em todas as situações, mesmo naquelas mais aflitivas, aí a gente sente de modo especial essa alegria. É uma alegria profunda, verdadeira, permanente. É alegria mesmo em meio às tristezas da vida, as tristezas, os problemas, as crises, os sofrimentos. Estes nunca faltam na vida da gente, estarão sempre presentes, vão nos acompanhar, fazem parte da existência humana, mas essa alegria sobrenatural, ela nos acompanha, ela também estará presente, se é verdade que Deus habita na nossa vida, que o Espírito Santo está no nosso coração, e que Cristo caminha ao nosso lado e nós caminhamos com Ele. Não faltará alegria. Uma pergunta: Jesus era uma pessoa alegre? A gente não encontra textos que mostrem assim explicitamente Jesus rindo ou se alegrando, mas nós podemos nos lembrar que Jesus participava de festas. Nós podemos nos lembrar que Jesus não faltava em banquetes, que Ele estava sempre rodeado de pessoas. Jesus, por isso mesmo, não devia ser uma pessoa assim, carrancuda. Jesus não devia ser uma pessoa mal-humorada. Jesus não devia ser uma pessoa desagradável aos outros. Jesus não devia ser uma pessoa pessimista,
o copo está sempre meio vazio, nunca está meio cheio, está sempre meio vazio. Não, Jesus não é desses, não. Jesus não era uma pessoa de mal com a vida, ao contrário. Por isso mesmo, irmãos e irmãs, não combina com o cristão o mau humor, o pessimismo, a cara fechada. Não combina. Eu gosto de lembrar de Jesus naquela festa de casamento em Caná da Galileia. Estava lá com a sua mãe e com seus amigos, fazendo o quê? Comendo, bebendo, cantando, dançando, porque era isso o que as pessoas faziam nas festas de casamento que duravam 7 dias ou mais, lá na Galileia, na Palestina daqueles dias. E de repente o vinho da festa acaba. Vinho que, diga-se de passagem, na Bíblia é um símbolo de alegria e de plenitude. O vinho acaba, e quando o vinho acaba, Jesus transforma água em vinho, para que a festa não termine, para que a alegria não tenha um fim precipitado. Jesus quer que aquela festa, que aquele ambiente alegre continue, se estenda por mais tempo. O Senhor Jesus chegou a dizer em certa oportunidade aos seus discípulos que ficaram muito entusiasmados com o sucesso que tiveram quando foram enviados por Jesus em missão, estavam muito entusiasmados quando voltaram para Jesus, e Jesus diz: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Alegrem-se, não porque os demônios fogem de vocês, mas porque o nome de vocês está escrito lá no céu, no livro da vida. A vida no céu, a vitória do reino de Deus, estar com o Senhor para sempre, é o motivo da maior alegria. E Jesus menciona, e a Bíblia apresenta em mais de uma oportunidade, que o reino de Deus é essa festa, é esse banquete. O reino de Deus é as bodas do Cordeiro, é isto, é festa, é alegria, é plenitude. Alegria sem fim. Jesus é o ser cheio do fruto do Espírito, é o modelo que nós devemos perseguir em nosso processo de santificação. Nós podemos nos lembrar daquele famoso hino que retrata muito bem a figura de Jesus, hino do compositor alemão Johann Sebastian Bach, compositor que viveu entre o século 17 e 18, compôs aquele que é um dos mais famosos dos seus hinos: Jesus, alegria dos homens. Jesus, alegria dos homens. Essa alegria profunda, verdadeira, permanente, a alegria de ter a Cristo, de ter a salvação, a alegria de ter um sentido maior na vida, de ter esperança na vitória do reino de Deus. Essa alegria é algo que somente Deus pode gerar em nós e que nós precisamos, devemos cultivar na nossa vida como cristãos. O profeta Sofonias, no texto de hoje, diz: cante, ó filha de Sião, grite de alegria, Israel, alegre-se, exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O profeta Isaías escreve: exultem
cantem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Paulo aos Filipenses também escreve: alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O motivo dessa alegria toda, de Sofonias, Isaías, Paulo, o motivo de toda essa alegria é a presença de Deus, a companhia de Deus, a intervenção de Deus, a salvação de Deus. Paulo relaciona a alegria com a vinda de Jesus. Alegrem-se, perto está o Senhor. O Senhor está chegando, o Senhor está vindo, o Senhor está perto, portanto, alegrem-se. A esperança pela vinda do Senhor fortalece a igreja, é motivo para alegria. Preocupações, ansiedades, nós as temos, é verdade, mas somos estimulados por Paulo a colocá-las nas mãos de Deus em oração, em súplica, e então gozar aquela paz que ultrapassa todo entendimento e que envolve e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Alegria e paz, alegria e paz, algo que só podemos conseguir na presença e na companhia do Senhor. Essa alegria e essa paz, somente Deus pode realizar em nossas vidas. Aliás, o próprio apóstolo Paulo estava vivendo num momento muito difícil quando escreveu a sua carta aos Filipenses. Ele se encontrava preso. Alguns dizem que estava preso em Éfeso, outros dizem que estava preso em Roma, e mesmo preso, sob péssima circunstância, o que é que ele diz? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alegrem-se, alegrem-se no Senhor, perto está o Senhor, alegria e paz, não importa a situação. Estamos no tempo do Advento e logo nos aproximamos do Natal de Cristo. Vamos aproveitar aquelas pequenas alegrias, aqueles pequenos momentos de felicidade que a letra da música descrevia no início da nossa meditação. Vamos dar mais atenção para essas coisas boas, esses pequenos momentos de prazer que nos alcançam, nos assaltam na nossa vida? Sim, vamos fazer isso. Mas também vamos dar atenção para essa alegria que não está nas coisas do lado de fora da gente, essa alegria que está do lado de dentro e que é colocada dentro de nós por Deus. Nós podemos nos lembrar, agora que vamos nos aproximando cada vez mais do Natal, podemos nos lembrar que na noite em que Jesus nasceu, Deus enviou um anjo, e esse anjo apareceu aos pastores no campo, e ali ele fez o seu famoso e inesquecível anúncio: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria. É o seguinte, é que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Messias, o Cristo, o Senhor. É a boa nova de grande alegria. Natal é tempo de grande alegria. Que nosso Natal seja repleto dessa alegria verdadeira
que não ocupem nossa mente e o nosso coração tão somente aquelas pequenas alegrias, ou as pequenas alegrias do Natal, a alegria dos presentes materiais, das comidas, das bebidas, das músicas, dos fogos de artifício. Que o nosso Natal seja o Natal dessa alegria espiritual, profunda, verdadeira, a alegria pela presença de Deus, pela encarnação de seu Filho, pela chegada da luz, a chegada da salvação ao mundo. Alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, perto está o Senhor. Amém. Esse momento de resposta à palavra de Deus, nós vamos responder com as nossas orações. É uma forma de nós aplicarmos aquilo que nós acabamos de ouvir, nos alegrarmos, buscarmos paz com Deus e, no que diz respeito às nossas lutas, ansiedades, preocupações, enfermidades, problemas, crises, o que é que nós devemos fazer? Colocar nas mãos de Deus. Então nós vamos fazer isso, vamos aplicar essa lição a fim de termos alegria, mesmo em meio às dificuldades, e termos paz, mesmo em meio aos sofrimentos. Vamos orar, irmãos e irmãs, pelos motivos que estão aqui no nosso informativo. A cada semana eu vou atualizando aqueles pedidos que chegam para nós, que nós colocamos no grupo da igreja, no WhatsApp, eles vão sendo atualizados aqui. Não esqueçam de orar, peguem nas suas casas essa lista, no seu momento diário de oração, pela manhã, ao meio-dia ou à noite. Tome essa lista em mãos, lembre-se desses nomes, desses motivos. Não vamos esquecer de fazer isso. Por alguns instantes, em silêncio, nós vamos orar, em especial pelos enfermos. A maior parte dos pedidos é por questão de saúde. Vamos nos lembrar da Dona Célia, a mãe da Silvia Souza. Dona Célia passou por cirurgia na última sexta-feira. Ela está ainda hospitalizada, está bem, está no quarto, está em recuperação, ainda não há previsão de alta hospitalar. Vamos orar pela Dona Célia. Vamos nos lembrar da Dona Nésia. Dona Nésia continua naquele mesmo estado, inconsciente, sem uma resposta consciente para os seus familiares, os seus cuidadores. Está sendo tratada na cama. Não abre os olhos, não fala, tem apenas movimentos reflexos. Vamos orar pela Dona Nésia, pelos seus filhos, pelos seus cuidadores próximos. Enfim, temos muitos motivos, eu coloco em evidência esses dois. Por alguns instantes, oremos em silêncio. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Deus de graça, de poder, de misericórdia. Eis aqui a tua igreja, eis aqui os pedidos, os motivos de oração.
Agora, Senhor, nós intercedemos em favor destes irmãos, destas irmãs, cujos nomes estão aqui na nossa lista de pedidos de oração. São muitos, não temos como lembrar de todos, não temos como nomear a todos, mas confiamos no Teu poder, sabemos que Tu és Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, e é nessa fé, é nessa esperança, nessa convicção, que nós encomendamos a Tua bondade, ao Teu coração amoroso, estas vidas e esses pedidos de oração. Nos lembramos em especial da Dona Nésia, da Dona Célia. Com elas entregamos a Ti todos os enfermos, todos os que estão hospitalizados, em tratamento, aguardando resultados de exames. A cada um deles, Senhor, toma nos Teus braços e continua cuidando com o Teu grande amor. Para os outros motivos, Senhor, gestação, viagem, casamento, desemprego, férias, os nossos amigos policiais da primeira companhia e vários outros motivos e pedidos que temos aqui também anotados. Também, Senhor, com confiança, nós os entregamos a Ti, para que o Senhor faça por eles aquilo que for melhor, aquilo que glorifica o Teu nome, que está mais de acordo com a Tua vontade. Tu conheces, ó Deus, os nossos desejos. Nem sempre nós conseguimos saber qual é a Tua vontade, Senhor, para cada vida, cada situação, cada pedido. Por isso, humildemente, nós os entregamos a Ti, rogando que Tu faças por eles aquilo que for melhor e de acordo com os Teus desígnios. Pedimos estas coisas agradecidos e entregando tudo nas Tuas mãos. Nós Te pedimos ainda, Senhor, dá-nos paz, dá-nos alegria, e que possamos transparecer para as pessoas ao nosso redor a alegria e a paz de Jesus. É a nossa oração, no nome santo do Senhor. Amém. Agora, nós vamos consagrar as nossas ofertas, consagrar os dízimos que já foram depositados na conta da igreja, as ofertas que já foram transferidas, como nós temos feito nesse tempo da pandemia. Vamos colocar diante de Deus os nossos corações, nossos dons, nossos talentos. Eu recordo aqui que hoje foi o dia designado, né, para trazermos aqueles presentes para as crianças, os adolescentes, das famílias que estão sendo atendidas com as cestas básicas, aqueles irmãos e irmãs que se comprometeram. Hoje é o dia. Nós queremos também colocar aqui no altar do Senhor, consagrar, dedicar a Deus, para que faça a alegria de uma criança, de uma família nesse Natal. Nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos colocar diante dele tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Em pé, nós vamos entoar o cântico 484, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor.
somos aquilo que temos pela graça do próprio Deus. Nós vamos orar nesta hora dedicando as nossas ofertas. Deus eterno, mais uma vez nos colocamos diante do teu altar para consagrar dízimos, ofertas materiais, para trazer à tua casa os presentes que vão fazer a alegria de crianças e adolescentes mais necessitados. Aqui estamos, Senhor, para entregar a Ti a nossa vida, o nosso coração, nossos dons, nosso tempo, nosso talento, nosso desejo de Te servir. Toma tudo isso, Senhor, e transforma para o benefício da Tua igreja, para o serviço aos irmãos e às irmãs e para a maior glória do Teu santo nome. Ajuda o conselho da igreja, a tesouraria da igreja, dá sabedoria a cada um de nós para sermos sábios na administração desses dons, desses talentos, dessas ofertas materiais trazidas pelo Teu povo. Torna, Senhor, o Teu povo sempre generoso, cuidadoso para com a Tua casa, abundante no serviço, generoso na oferta, para que assim, ó Senhor, nós possamos corresponder à Tua graça com alegria, como ouvimos aqui nesta manhã, como acabamos de cantar, com alegria e com paz, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos sempre um coração alegre, generoso, abundante e alegre, Senhor, alegre para fazer o bem. Nós oramos assim, consagrando, dedicando tudo isso para o serviço da Tua igreja, para a maior honra do Teu nome, por Cristo Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele confiam, que nele creem, para participarem desta refeição espiritual. Todos os batizados, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz com Deus, uma comunidade de fé, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são convidados, são chamados, são bem-vindos para esta hora. Como o Senhor Jesus fez na última Páscoa com os discípulos, nós vamos também fazer agora. Vamos orar, vamos render graças a Deus e depois participar desta comunhão. Oremos. Deus onipotente e Pai misericordioso, nós te damos graças porque em Tua infinita misericórdia nos deste unigênito Filho para ser nosso mediador, sacrifício suficiente por nossos pecados e nosso sustento espiritual. Louvamos o Teu santo nome, porque nos dás uma viva fé, pela qual somos feitos participantes dos Teus benefícios, e também porque, por Tua graça, Teu Filho Jesus Cristo instituiu e ordenou o sacramento da ceia, para reafirmar a nossa fé
e confortar-nos na esperança da glória eterna. Concede, ó nosso Deus e Salvador, que pela obra de teu divino Espírito, o sacramento que estamos celebrando, em memória de nosso Senhor, concorra para fortalecer a nossa fé no Salvador e a nossa íntima comunhão com Ele. E a Ti, ao Filho e ao Espírito Santo, sejam dados toda honra, glória e poder, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, como fizemos agora. Então, ele partiu o pão. E tendo partido, distribuiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos. Façam isso em minha memória. De igual modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus discípulos, os seus amigos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei, bebam dele todos vocês, façam isso em minha memória todas as vezes que dele beberem. Com alegria, com fé, com esperança na vitória do reino de Deus, na vinda de Jesus Cristo, nós vamos participar deste sacramento, desta comunhão. Os presbíteros distribuirão os elementos da Santa Ceia. Os irmãos e as irmãs devem esperar o presbítero oferecer o cálice com o pão que já está junto com o cálice. Não leve a mão até a bandeja, espere o presbítero servir você. Enquanto fazemos a distribuição dos elementos da ceia do Senhor, nós cantaremos o hino 255, de joelhos, louvemos ao nosso Deus. Depois que todos forem servidos, nós participaremos
todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Com alegria, com fé e com esperança, participemos desta comunhão com Deus e com a Igreja. Agradecemos-te, ó Deus, porque através da palavra e do sacramento, tu nos tens dado o teu Filho, que é o pão verdadeiro do céu e o alimento da vida eterna. Fortalece-nos no teu serviço de tal maneira que nossa caminhada do dia a dia possa demonstrar a nossa gratidão a ti. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Agora que ouvimos a sua palavra e participamos desta mesa, que haja alegria, que haja paz no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Vamos fazer uma distância ou aí com o seu vizinho, com a sua vizinha, saudar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor. A paz de Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Seja a nossa companhia neste domingo especial, no início desta semana abençoada. E onde quer que o Senhor nos coloque nesta semana, ali sejamos portadores da sua paz. Vamos ouvir a palavra de envio, a palavra que nos encoraja, nos envia ao mundo nesta semana. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, a festa da vida.
Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todos